E aí, você é um vaqueiro de primeira rodada? Falei. Eu me classificava, batia minhas 100 em a maioria das vaquejadas, mas quando era na primeira rodada, eu perdia. Bom, pessoal, tem uma história que me fez lembrar bem desse vaqueiro de primeira rodada, que foi em 2019, uma vaquejada no Boa Vista, bem próxima à minha fazenda. Eu estava lá correndo e aí, como vaqueiro de primeira rodada, se classificou, bateu a senha, ficou animado, beleza. E aí, bora para a disputa. Então, na disputa, primeira rodada, eu perdi. E aí era um boi lavrado, né, como se fosse hoje branco com preto. Eu vim, não sei se eu realmente peguei, mas o boi não caiu. E aí eu fiquei assistindo a disputa. E aí rodou um pouco e na mesma rodada veio o Edilson Saef. Ele veio e colocou o boi como se o boi nunca tivesse entrado na pista, como se fosse um boi super mobral, super fácil. Eu nunca me esqueço, porque eu saí, como já falei em outros vídeos, normal, aquela questão do ser humano, e fiquei falando, eu perdi o boi, mas o boi era lavrado, o boi ruim já, mas na verdade era um boi super mobral. Enfim, isso me marcou muito. Naquela época, mais ou menos em 2009, eu lembro que eu sempre me classificava, porém, em quase todas as vezes na primeira rodada, eu perdia. Eu fiquei pensando assim, será que deve ter muita gente, talvez hoje, que esteja nesse nível, que as pessoas sempre batem as senhas, mas na disputa eles não passam da primeira rodada. E por que a primeira rodada? Eu acho que a primeira rodada é a que mais filtra. Você pode assistir uma disputa, e você vê, até a disputa profissional, você vai ver uma disputa profissional começando com 57 senhas, por exemplo. Você vai ver que na segunda rodada, da primeira para a segunda, pode ver que passa 25. E da segunda para a terceira, passa 19. Então, depois da primeira rodada, a maioria das pessoas tendem a colocar. Porque a primeira rodada é uma rodada que você não correu nenhum boi, então gera um monte de segurança. Geralmente você corre numa sexta para disputar no domingo, então você puxou o boi na sexta. Então, a disputa, principalmente o começo, gera uma ansiedade e insegurança muito grande. E você vai ver, depois que você passa na primeira rodada, você bota um boi, principalmente se for um boi forte, você vai para as outras rodadas muito mais confiante. E você pode perceber, pode assistir, isso é bem verdade, você vai ver que da segunda para a terceira perde menos, da terceira para a quarta perde bem menos, porque o cara foi lá, botou um boi. Eu mesmo, eu senti isso várias vezes. Quando eu fui para disputas que eu estava na terceira, quarta rodada ou quinta rodada, eu entrava na pista com segurança, uma confiança tão grande que o meu pensamento era só colocar o boi. Eu sabia que ia colocar o boi. Então é isso que a gente tem que, uma coisa chave, a gente passar da primeira rodada, porque isso vai dar um impacto de confiança e segurança enorme. Então o que é que eu acho que a pessoa pode fazer? Os motivos, eu acho que é isso que eu descrevi, tem toda essa ansiedade da primeira rodada, faz tempo que você correu um boi, e eu acho que o aspirante tem mais uma coisa sobre isso. Ele não tem experiência de correr boi forte. O profissional, ele corre boi forte desde a classificação, geralmente ele corre um boi bem mais forte, até na classificação. E o aspirante não, ele corre um boi que um boi mais fraco, um boi que corre bem menos, e aí termina se classificando, batendo muita senha do aspirante. Mas ele só corre esse boi forte na disputa. E eu estava pensando, o que será que as pessoas podem fazer para pegar essa experiência? Eu acho que a experiência, realmente, você tem que correr esses bois. E eu estava pensando, cara, por que, por exemplo, no meu caso, o que é que eu poderia fazer para ter essa experiência? Ao invés de eu ir se eu for para uma corrida uma vez ou duas vezes no mês, porque eu não peguei esse dinheiro, alugo os bois fortes e vou treinar em casa e ganhar experiência, porque a corrida de um boi forte é bem diferente. Primeiro que se você não souber fazer nem a saída lá, você não vai nem pegar num boi. Então, quanto mais boi forte eu correr, mais fácil ficará eu derrubar esses bois, e mais fácil até olhar os bois mais fracos. Vai ficar mais fácil para mim, porque eu já sei correr, já sei colocar um boi forte. Então acho que isso é uma das coisas que muita gente não faz, sempre vai para a vaquejada, mas se você está num nível que você sempre se classifica,
Você tem que ir para um desafio um pouco maior. E talvez você pode pegar essa experiência até em casa, como eu falei, em vez de ir para a corrida, alugar e treinar em casa. Então, o ideal é que você tenha experiência correndo esses bois mais fortes, que correm mais, e aí você tem que correr e saber como é que você vai correr esse boi. Se você nunca corre esse boi em casa, você chega e vai correr um boi desse, com certeza vai ser diferente. A segunda coisa que eu estava imaginando que eu acho que ajuda muito, pelo menos para mim, eu tinha uma ansiedade muito grande na disputa, e eu acho que isso era por causa do medo da questão da pressão da disputa. Tinha outra coisa que era a ansiedade, que eu, geralmente, quando as vaquejadas já demoravam muito, eu não me sentia à vontade de estar perdendo minhas responsabilidades, e isso gerava um pensamento super negativo, que era uma ansiedade que eu queria ir embora para não perder as minhas responsabilidades. E a última coisa é que eu acho que eu sempre ficava me perguntando muito: como é que eu vou derrubar esse boi? Como é que eu vou correr esse boi mais forte? Esse boi, naquela época, tem muito aquela questão de ter um rabo grosso. Esse boi tem rabo grosso, como é que eu devo passar a volta? Mas achava que eu acho que essas perguntas de como, principalmente bem próximo antes de entrar na pista, eu acho que gera uma ansiedade enorme, e eu acho que você não tem como controlar seus pensamentos, mas quando você começar a pensar nesses como, principalmente bem antes de competir, eu acho que isso só traz segurança. Você deve pensar em uma única coisa e mudar essa pergunta de como para o quê. O que é que eu tenho que fazer? E a resposta é bem simples na vaquejada: você tem que derrubar o boi. Eu acho que é o único pensamento que você deve ter bem próximo antes de entrar da pista. Tem uma coisa que eu acho que ajuda muito para as pessoas que estão nesse nível de vaqueiro de primeira rodada, é entrar na pista com a mentalidade que você não está perdendo nada, no lose mindset. Seria você entrar na pista, cara, eu não tô nem aí para o que os outros estão pensando, eu não tô nem aí para as críticas, e eu tenho certeza que eu não vou machucar nisso. Tipo, você entrar na pista sabendo que você não vai perder nada, e com certeza isso vai te dar uma confiança enorme, que acho que você tem que ter uma certa confiança, porque, como eu falei, a primeira rodada é a mais crítica, e você passando dela, com certeza você terá resultados melhores.